Jardel, depressão. O que é que causa a depressão? Pois é, uma pergunta que leva a muitos caminhos, né? A muitas possibilidades, na verdade. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando de uma problemática, de uma doença especificamente, e aí já é muito importante fazer essa diferença. Depressão, ela não é simplesmente um estado emocional, até porque várias emoções vão estar constituindo, vão estar formando o estado depressivo. Depressão é uma doença, né? As pessoas confundem muito a depressão quando se refere à ansiedade. Então, se vê muitas pessoas, eu estou com ansiedade, falando isso enquanto doença, né? E da mesma forma as pessoas falam, eu estou com depressão. É muito diferente esses dois fatores, porque a ansiedade, sim, é uma emoção que aí você pode ter algum transtorno de ansiedade, né? A depressão já não dá para se referir a ela da mesma forma, porque se você está com depressão, você está doente. E não é a mesma coisa quando você diz que está com ansiedade, né? Todos os indivíduos eles são, de alguma forma, atingidos pela ansiedade, porque ela tem um fator positivo. Já na depressão, a primeira coisa a ser esclarecida é a depressão é uma doença, ponto. Né? A partir disso, a gente vai entender que qualquer indivíduo que esteja, de fato, com depressão, ele vai necessariamente estar com fatores significativos de impedimento na sua vida que fazem ele estar com depressão. Possibilidades ou caminhos que levam à depressão. A gente pode falar de fatores químicos, tá? O indivíduo ele pode ter um fator químico, até mesmo genético, né? Vindo aí do histórico familiar, que deixa que é a questão eles... dos neurotransmissores, né? Não produz direito serotonina, dopamina, é isso? Exatamente, né? Então, de maneira primária, a gente leva em consideração esses fatores químicos que podem ter sido herdados geneticamente, mas, por sinal, tem estudos bem recentes que demonstram que, mesmo tendo essa contribuição química, a depressão ela tem se mostrado uma doença muito mais social, muito mais relacionada à realidade, ao estilo de vida do indivíduo. Tem um estudo recente, agora desse ano mesmo, mostrou que os impactos relacionados à serotonina não são tão assim significativos como se imaginava antes. Então como tem, por exemplo, você tem medicações que são recaptadores de serotonina, né? Amitriptilina, que são usados ali justamente entendendo que a serotonina ela tem um papel significativo no processo depressivo. De fato tem, mas os últimos estudos, que foi um estudo feito de uma maneira mais pegando uma meta-análise, né, vários estudos relacionados à eficácia dessas medicações, demonstrou que existe sim, mas que fatores para além disso, que são sociais, ambientais, da vida desse indivíduo, o estilo de vida desse indivíduo e as circunstâncias que esse indivíduo passou, vamos falar de maneira mais específica, o fator cognitivo. As construções que esse indivíduo teve durante a sua vida, são igualmente impactadoras. Tá? Então, você pode ter um indivíduo que está sendo medicado, né, com medicações como essa, que tem sua eficácia, mas os fatores cognitivos e da realidade de vida dessa pessoa são igualmente impactadores. Eu sei, mas o cognitivo que tu fala é o quê? Pensamentos, exatamente. Além de raciocínio que essa pessoa tem a respeito dela, da vida. Eu sou o terapeuta cognitivo comportamental. Então, dentro desse viés, dentro dessa linha teórica, a gente entende o processo de crenças. Então, vamos falar assim, a crença que esse indivíduo tem. E o que seria a crença? É a forma como ele se vê o outro e vê o mundo. Essa lente que essa pessoa usa, que esse indivíduo vai utilizar, ela vai ser muito influenciadora no processo de adoecimento ou não dele. Lembrando que não há nada definitivo. Isso vai levar esse indivíduo a adoecer. Se ele fizer isso, isso vai levar esse indivíduo a não adoecer. Não, a gente não tem esses elementos. A gente sabe quais são os pontos que levam ao adoecimento e que previnem adoecimento. E esse campo cognitivo, que tem a ver as crenças, tem a ver com a forma como o indivíduo se vê e vê a vida, tem cada vez se mostrado um fator decisivo, tanto para as pessoas que acabam adquirindo a depressão ou as pessoas que conseguem, de fato, se prevenir. E depressão é uma doença que dá para ser prevenida.